O cara chega, entendeu? Ele vai pesquisar a área, ele coloca a sonda, vê se ali tem ouro. Aí ele desmata um barranco 25 por 50 ou 50 por 100, depende do tamanho da área. E ali ele começa a trabalhar manualmente, com os braços. Ali ele bota um motorzinho, 4 cilindros, 3 cilindros, e ali começa a mandar água para cavar um buraco. Aí ali ele bota a máquina, que é a famosa máquina falada, que é um motor de 4 ou 3 cilindros, e joga para a caixa, para onde vai o ouro. É assim que começa a extração ilegal de ouro na maior reserva indígena do Brasil. A terra Yanomami, na divisa de Amazonas e Roraima, tem mais de 90 mil quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 23 mil índios e atualmente de 10 a 15 mil garimpeiros. A reportagem do Globo subiu o rio Mucajaí e passou 4 dias dentro da reserva Yanomami. Viu como a exploração ilegal de ouro, onde as máquinas quebram o silêncio da floresta. O mergulho no garimpo ilegal encravado na floresta amazônica é o assunto do Ao Ponto de hoje. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo, disponível no site do jornal, oglobo.com.br, no Spotify, iTunes e demais plataformas de áudio. Eu sou Carolina Moran, estou aqui com Roberto Maltic e hoje conversamos com o repórter Vinícius Sassini, da sucursal de Brasília. A repórter especial Ana Lúcia Azevedo também entra na conversa e explica o potencial da mineração na Amazônia. Fique com a gente. Vinícius, você foi até a região com o repórter fotográfico Daniel Marenco, né? Como é que foi o percurso até chegar nessas áreas de garimpo ilegal e como é que vocês foram recebidos numa área que é tão tensa? Então, a gente foi inicialmente para Boa Vista, né? A gente soube que os garimpeiros acabaram se organizando numa cooperativa. Então é uma coisa até curiosa, assim, porque é uma atividade ilegal, mas é uma coisa tão presente ali em Roraima, especialmente em Boa Vista, que eles se organizaram numa cooperativa. Cogeraima, Cooperativa de Garimpeiro do estado de Roraima. Essa cooperativa, o intuito dela é de legalizar o garimpo e trabalhar tanto em terras indígenas como em terras particulares, entendeu? Porque hoje nós temos meio para isso. A gente foi até a cooperativa, passamos ali a manhã do sábado conversando com vários cooperados e a partir dessas conversas ficou acertado que a gente iria subir o rio ali em algum barco tocado por algum desses cooperados, né? Algum desses garimpeiros que sobem o rio. Então na segunda-feira a gente saiu de Boa Vista num carro alugado até a cidade de Alto Alegre, seguimos até um distrito, uma vila que se chama Samaúma. Em Samaúma a gente pegou um frete, uma caminhonete traçada, para chegar até um portinho de onde os garimpeiros partem em direção à área de garimpo ilegal. Dormimos nesse portinho, de lá a gente iniciou a subida do rio num barco de um garimpeiro, subimos aí por 1 dia e meio. Ele vai entrar na canoa com medo. Primeira hora de viagem, medo de alagação, das corredeiras, medo de morrer. Ele vai dar aquela esperança de ganhar o dinheiro, de trazer o sustento para sua família. Terça e quarta de manhã, ao longo da subida, já parando em alguns acampamentos, em algumas áreas de garimpo para ir documentando essas atividades. Na quinta a gente desceu o rio, a descida é mais rápida, e aí chegamos nesse porto na quinta à noite, pegamos o frete, pegamos o carro, chegamos em Boa Vista umas 10 horas da noite na quinta-feira. E como é que é a vida num garimpo ilegal desses dentro da reserva Yanomami? Maltic, é uma vida complicada, assim. Eu sou um cara extremamente urbano, moro numa cidade tranquila. Para mim foi uma experiência de choque mesmo, porque esses garimpeiros vivem... esses acampamentos estão muito próximos das aldeias. Existe uma relação de proximidade e conflito ao mesmo tempo com os índios. É algo muito complexo de compreender. E nesses acampamentos a vida é muito dura, porque eles dormem sob lona. Os barrancos são gigantescos, assim, o nível de degradação é muito grande, então o trabalho dentro desses barrancos é um trabalho muito pesado. Raramente você encontrava alguém... Você só encontrava pessoas que já tiveram malária em algum momento, e era muito comum encontrar pessoas que estavam com os sintomas da malária, estavam temerosas de estarem com malária. As pessoas tomam banho ou nesse rio contaminado pelo mercúrio, ou tomam banho com água de chuva. Então a comida chega por meio de alguns barqueiros, chega altamente inflacionada, paga pelo próprio ouro que eles conseguem fazer ali dessa exploração ilegal. É uma vida difícil.
Basicamente ali, a sensação que eu saí desses 4 dias é que existem basicamente 3 grupos. Os índios Yanomami, bastante pressionados por essa atividade ilegal. A comunidade fica medo, né? Porque os garimpeiros são mais, a comunidade são minorias, são pouca gente naquela região. Os garimpeiros pobres, os garimpeiros, alguns deles miseráveis, que vivem dessa atividade artesanal. É aquela coisa, nós somos hoje uma economia marginal. E o nosso estado de Roraima, hoje, depende dessa economia bandida, fora da lei. E as pessoas que exploram a atividade, que inclusive essas pessoas costumam ser os alvos de investigações da Polícia Federal, porque são as pessoas que detêm a logística do garimpo, são elas que fazem o garimpo acontecer. São os donos de aviões, são os donos dos tatuzões, que são aqueles maquinários que saem lavando a terra, e são os donos de balsas. As balsas não estão muito nesse cenário por conta de uma ampliação da fiscalização. Quando a gente fala disso, a gente está falando assim, de uma base do Exército, no começo da subida, tanto do Rio Mucajaí quanto do Uraricuera, com alguns militares jovens, e são, jovens de entre 20 e 30 anos, fortemente armados, que ficam ali, tem uma corda que atravessa o rio de um lado para o outro, e que ficam fazendo o controle de quem sobe. O Exército autoriza algumas subidas de alguns barqueiros, com o propósito de que eles desçam com garimpeiros. Então a ideia é tentar asfixiar essa logística. E dá para ver claramente quem é quem nesse jogo aí de poder e também de relações sociais? Não, é muito complexo, assim, e nisso reside um pouco da tensão de estar nesse lugar, porque você não sabe bem com quem você está falando, né? Assim, algumas pessoas aceitam sua presença ali, outras pessoas não aceitam. Dá para ver, obviamente, um pouco da vida dos indígenas. Quando você está subindo o rio, você passa por várias aldeias. No próprio portinho, vários indígenas vão até essa região para comprar coisas e voltar para os seus lugares. Muitos indígenas são pilotos de barcos dos garimpeiros. Existe uma parcela dos indígenas que vive do garimpo também, seja pilotando barcos, seja recebendo pagamentos para que essas pessoas entrem em suas áreas. Só que esses índios são uma minoria. Eu diria que uma maioria sente a pressão desse garimpo ilegal. Os garimpeiros entram lá no nosso território dizendo que são bons garimpeiros. Eles falam assim, não, os garimpeiros são bons, que ajudam índio, mas não é bem assim que a gente vê. Somos aliciados pelos garimpeiros. Seja pela contaminação das águas, pelo mercúrio. Alguns usam mercúrio, outros não, mas ninguém joga mercúrio dentro do rio. Pelo que esses garimpeiros levam para a região, e existe muito conflito. Quer dizer, muitos indígenas não aceitam aquela presença e isso gera uma situação de conflito. Pois é, Vinícius, como é que é essa relação dos garimpeiros com os índios? Porque de um lado os garimpeiros dizem que os índios também são beneficiados pelo garimpo, porque alguns inclusive cobram por essa atividade. E de outro, líderes indígenas dizem que os que cobram são minoria. É tensa, né, a convivência entre índios e garimpeiros na região. Se eu tivesse que resumir a relação, eu diria que é uma relação tensa, porque eu acho que a relação de proximidade entre garimpeiros e índios, ela não corresponde à regra. Isso é muito difícil de mensurar, mas a gente conversou com algumas lideranças indígenas, a gente ficou 4 dias nesse lugar, então eu diria que uma minoria de indígenas, especialmente indígenas mais jovens, acaba sendo atraída, ou para usar uma palavra de algumas lideranças indígenas, aliciada para o garimpo ilegal. De que maneira? Basicamente, pilotando barcos e recebendo dinheiro para que essas pessoas, esses garimpeiros, entrem nessas áreas, nas suas próprias áreas, na área ali da terra indígena. Mas eu diria que isso é uma minoria. A maioria não quer a presença do garimpo ilegal e isso é manifestado por associações que são associações sérias que vêm fazendo a interlocução diretamente aqui em Brasília em alguns ministérios. Agora, voltando ao ambiente da reportagem, a impressão que se tem, não é impressão, é fato, você tem uma área pública, uma área, inclusive, uma área, teoricamente, uma reserva indígena gigantesca, né, de proporções amazônicas, e você tem uma exploração de um minério. Quem é o dono? Quem aparece como dono e como é que esse minério extraído de forma absolutamente fora da lei acaba sendo introduzido no mercado da venda do minério? O que acontece esse ouro é extraído o tempo inteiro da terra indígena. Só para que as pessoas entendam que terra indígena é essa.
é a maior terra indígena do Brasil, são mais de 9 milhões de hectares, 23 mil índios Yanomami e de uma outra etnia, não tem só Yanomami dentro da terra indígena, há outras etnias, na verdade há outros subgrupos, digamos, e uma outra etnia dentro desses 9 milhões de hectares, uma área de selva bastante fechada, bastante preservada e que está em 2 estados, Roraima e Amazonas, e que chega até a Venezuela. Essa divisão entre países é uma divisão nossa. Para os índios não existe essa divisão, mas vamos trabalhar só com o território brasileiro. Basicamente, essa é uma atividade que vem ao longo dos anos. Desde 81 que eu trabalho em garimpo, eu não tenho outra profissão, eu sou analfabeto, nunca trabalhei de empregado. E a explosão desse garimpo aconteceu no fim da década de 80, isso já tem 30 anos, né? Fim da década de 80, já tem 30 anos. Esses garimpeiros foram tirados da área e agora voltou a ter essa explosão com essa grande quantidade de garimpeiros, entre 10 mil e 15 mil garimpeiros, segundo as estimativas tanto dos índios, das associações de indígenas, quanto dos próprios garimpeiros. Depois de que tivemos a eleição, né, que nós sabíamos quem era presidente, ele não vai cair nenhum milímetro de terra indígena do Brasil, então a gente ficou preocupado com isso. Então, a partir daí, vimos que o garimpo aumentou realmente. Todo mundo está ali dentro extraindo ouro. Esse ouro chega a Boa Vista das maneiras mais diversas possíveis. Chega por meio das avionetas que estão rasgando o céu o tempo inteiro da terra indígena. Você está ali dentro de um barco e tem um avião sobrevoando a sua cabeça o tempo inteiro. Chega por meio das próprias embarcações. E esse ouro é, de alguma maneira, lavado por empresas que atuam em Boa Vista e que atuam também em outras unidades da federação, inclusive em São Paulo. Há relatos, e relatos oficiais, até fontes ligadas a algumas investigações sobre esse esquema, de aviões que saem de São Paulo e que vão buscar esse ouro em Boa Vista. Então é um mercado que movimenta muito dinheiro, é um mercado altamente lucrativo e é um mercado em plena operação e historicamente operando pelo menos nos últimos 30 anos. Roraima sempre viveu em torno de garimpo. Então, tipo assim, a economia hoje ela gira em torno de garimpo. Para você ter uma ideia, Boa Vista tem uma praça que homenageia os garimpeiros. A Praça do Garimpeiro fica no centro da cidade. Porque isso faz parte, eu diria, da tradição econômica e cultural do lugar, sem que a atividade seja legalizada. Não existe nenhuma mina operando de forma legal em Roraima. Então é um troço muito complexo mesmo, assim, de se resolver e até mesmo de se compreender para que isso seja traduzido para o restante do país, né? As pessoas não sabem o que está acontecendo lá em Roraima. A Polícia Federal e o Exército têm feito operações, mas é meio enxugar gelo ali na região, né, Vinícius? Muito, Carol. Assim, primeiro, as operações elas não conseguem lidar com o tamanho do problema. Só que é muito curioso ver como a mínima presença do Estado é eficaz. Isso a gente constatou porque os garimpeiros ilegais estavam bastante acuados em razão dessa presença mínima do Exército no começo do rio Mucajaí e no começo do rio Urariquera. Para que as pessoas entendam também o que é esse começo. Se você vai subindo o rio, sobe o rio uma vida inteira, assim, parece que você não chega nunca. O Exército está ali no começo, mais ou menos assim, quando você está a 1h30, 2 horas subindo o rio. Basicamente, uma corda de um lado para o outro, uma base militar com alguns militares, impedindo que pessoas subam o rio sem que tenha uma autorização prévia. E a autorização prévia é para buscar garimpeiros ilegais e levá-los de volta à cidade. Somente essa presença, deve ter ali uns entre 5 e 10 militares, neste único trecho já inibe muito a presença dos garimpeiros. E a estratégia tanto do Exército quanto da Polícia Federal é justamente essa: você asfixiar o garimpo pela logística. Só que isso não é suficiente. Os garimpeiros têm N modos, N caminhos para adentrar a área. Então, a impressão que eu tive é que é preciso ampliar essa fiscalização, ampliar as investigações sobre os grandes, sobre como eles operam, sobre como eles exploram os pequenos, para tentar sufocar esse garimpo ilegal nessa terra indígena.
E conta um pouquinho da experiência de vocês lá dentro. Vocês se alimentavam como? Dormiam? Havia algum tipo de proteção, já que de alguma forma, eventualmente, vocês também poderiam representar um risco ali? Olha, Maltic, eu acho que a gente correu riscos, mas riscos calculados, né? A gente decidiu subir o rio a partir desse contato com a cooperativa. Eles tinham uma preocupação de mostrar supostos abusos da fiscalização sobre os garimpeiros. A gente registrou isso na reportagem. A gente quer uma forma de trabalhar dentro da lei. Nós estamos cansados por ser tratado como marginal. Eles reclamam muito de militares sempre encapuzados, que escondem ali o nome, né, que deve estar presente ali no fardamento, agressões verbais, agressões físicas. Há muito relato nesse sentido. Então a gente registrou isso e registramos a posição do Exército, dizendo que só esse ano eles abriram 3 sindicâncias, mas arquivaram todas as sindicâncias por falta de provas. Então a gente subiu com os garimpeiros e dormimos nos acampamentos. Óbvio que essa cooperativa está longe de representar todos os interesses envolvidos, é uma terra sem lei. Como é que você agrupa todos os interesses de uma terra que não tem lei ou que tem uma lei própria? Então isso é muito difícil. Para a gente foi muito difícil também, porque a gente dormiu no meio da selva, a gente dormiu uma noite nesse portinho, numa rede que a gente comprou, que tem ali já uma telinha acoplada à rede, ou seja, para tentar evitar ali os mosquitos. Nos acampamentos a gente dormiu sob lona junto com os garimpeiros, compramos comida, basicamente barrinhas de cereal, amendoim, biscoito, para tentar evitar a comida que era cozinhada ali pelos próprios garimpeiros, porque ali a gente tinha pouco tempo e não podia acontecer nenhum tipo de imprevisto, a gente não poderia ali, sei lá, ter um piripaque, passar mal, alguma coisa nesse sentido. Então a ideia era, vamos aproveitar todo esse tempo para fazer esse registro. Foi muito tenso, a gente praticamente não dormia, você ficava muito tenso assim sobre o que poderia acontecer, nem todo mundo queria falar com você, nem todo mundo queria que você registrasse o que estava acontecendo ali. A gente adotou a estratégia, que eu acho que é a estratégia que todo repórter tem que adotar, de registrar só quem aceitava. Então a gente explicava qual era o propósito da reportagem e registrava somente quem aceitava a nossa presença ali. E foi assim que a gente conseguiu subir e descer em relativa segurança, eu diria. Para encerrar nossa conversa, Vinícius Sassini, até que ponto venezuelanos fugindo da miséria no seu país de origem também começam a procurar eventualmente o trabalho no garimpo? É legal você falar isso, porque isso é um pouco mito. Existe um mito de que o garimpo está sendo impulsionado porque os venezuelanos estão buscando as áreas de garimpo. Isso não é verdade. O pessoal fala assim, o estado de Roraima só tem venezuelano, só vê o lado venezuelano. E cadê as famílias que são daqui, que vivem aqui? Por todos os acampamentos que a gente passou, com todas as pessoas que a gente conversou, por todos os lugares, a gente encontra principalmente pessoas do Pará, pessoas do Maranhão, de Goiás, pessoas, obviamente, de Boa Vista, das cidades próximas. A gente encontrou um único venezuelano, que é um homem que já vive em Boa Vista há 4 anos e que relatou que outros irmãos dele estão no garimpo ilegal. Os venezuelanos influenciam diretamente nesse fenômeno por conta da presença deles em Boa Vista, a presença deles em Roraima. Roraima é um estado pobre. Qual indústria que Roraima tem? Roraima não tem nem energia para tocar uma indústria. E tem tido dificuldades para lidar com a presença de uma grande quantidade de refugiados que vem de um país que está numa condição terrível, com uma inflação maluca, assim, que vem influenciando diretamente na vida dessas pessoas. Eu diria que a influência está na presença deles nas cidades e não na presença deles nos garimpos. E é muito curioso que essas pessoas são muito nômades. Então esses garimpos que estão nos Yanomami hoje já garimparam nas 2 Guianas, na Guiana e na Guiana Francesa, já garimparam no Suriname e já garimparam na Venezuela. É muito comum que brasileiros tenham estado na Venezuela e que agora estejam nesse lugar. Muito mais comum do que a presença de venezuelanos dentro desses garimpos ilegais. Vinícius, obrigada pela participação, parabéns pelo trabalho. Até mais. Uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Datafolha em junho mostrou que 86% dos brasileiros são contra a liberação de garimpo em reservas indígenas, mas o governo, mesmo assim, já finalizou uma minuta de um projeto de lei que regulamenta a atividade e ainda depende de aprovação no Congresso. Para a gente entender se é possível conciliar exploração mineral e sustentabilidade, nós conversamos com a repórter especial do Globo, Ana Lúcia Azevedo. É possível pensar numa mineração sustentável na Amazônia?
se forem levados em conta uma série de aspectos, segundo os especialistas, né? O primeiro é a própria questão da sustentabilidade do negócio, né? Que a gente está falando da maior floresta tropical do planeta, um bioma que é altamente vulnerável, que ele é dificílimo de ser recuperado. Então, você tem que pensar num negócio que não só ele consiga desmatar o mínimo possível e revitalizar a área depois que a atividade minerária terminar, porque o que acontece muitas vezes é que essas áreas são abandonadas, isso fora da Amazônia. Dentro da Amazônia, esse impacto seria ainda maior. A outra é a questão legal, de você também respeitar a Constituição, preservar as terras indígenas, preservar as unidades de conservação, ter cuidados, ter salvaguardas para essas áreas, né? Elas estão na Constituição, né? Então, você ter esse cuidado. A outra coisa, e para isso você precisa de um processo de licenciamento altamente criterioso, um processo de fiscalização criterioso, mas isso só não basta, né? O que os especialistas são unânimes em dizer que você tem que ter mineração associada à industrialização, você tem que ter um processo altamente tecnológico, né, que traga de fato desenvolvimento, porque só com desenvolvimento você vai ter sustentabilidade. A gente também conversou com a repórter Ana Lúcia Azevedo sobre o potencial da mineração na Amazônia. A certeza de que a Amazônia é riquíssima em minerais. Sobre isso, não existem dúvidas. Né? Você, por levantamentos de potencial, esses levantamentos de potencial eles são feitos por mineral e não por região, né? Se sabe que ela tem jazidas riquíssimas de uma série de minérios de grande interesse, como ouro, cobre, terras raras, tântalo, nióbio, magnésio, ferro, enfim, urânio e outros minerais radioativos, tório, por exemplo, né? Então, o potencial dela é enorme. Mas onde elas estão? Se elas são viáveis economicamente de explorar, se elas são viáveis tecnologicamente de serem exploradas, né? Se elas... Isso não se sabe, porque para isso você precisa de prospecção. E prospecção, pesquisa de prospecção, é ela que vai te dizer se as características daquela jazida e se a jazida de fato existe, né? Porque você tem uma área enorme, mas você precisa ajustar o seu foco, né? E saber naquela área enorme onde estão de fato os reservatórios e os depósitos. Esse foi o Ao Ponto de hoje. Nessa conversa diária, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do Globo, no Spotify, iTunes e outras plataformas de áudio. Você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre no site oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O Ao Ponto de hoje teve a captação de Maurício Belli e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais!